Quando eu penso que a gente não vai ter um assunto bacana para debater aqui no vlog do Diário do Perro, sempre me vem à mente alguma coisa relevante ou importante no mundo da música. Dessa vez a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o British Rock e se aprofundar um pouco. O que está acontecendo, o que aconteceu com o som do Coldplay? Eu volto depois da vinheta. Eu não quero que você fique decepcionado porque você ouviu as palavras Coldplay e British Rock. Afinal de contas, os últimos vídeos do vlog do Diário do Perro estão todos voltados para o mundo do metal. A gente falou de Black Sabbath, a gente falou de Dream Theater, a gente falou de Sepultura, então é natural que você ouvir Coldplay, isso pode te assustar um pouco, mas eu vou tentar explicar. Eu tenho uma formação musical bastante eclética. Como você já viu, também já toquei em outros assuntos. Eu já falei, por exemplo, sobre Legião Urbana, já falei sobre rock nacional. E sempre quando eu puder, eu vou estar trazendo uma pimentinha para a gente discutir aqui no vlog do Diário do Perro. Quando eu comecei a gostar de música, as minhas primeiras influências musicais foram no heavy metal. Eu acho que eu já contei a história, quando eu tinha 9 para 10 anos, eu tinha um amigo, um vizinho, que ficou encantado quando o Kiss veio ao Brasil na década de 80, e eu passava e ouvia aquela barulheira toda na casa dele, e eu acabei me encantando, me apaixonando pelo som dos caras também, e aí desencadeou de eu gostar de um monte de outras bandas, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, enfim, de bandas inglesas de metal, depois de bandas americanas, de acompanhar o movimento de heavy metal nos anos 80. Mas conforme eu fui ficando mais velho, depois que eu aprendi um instrumento, eu tenho origem numa família de músicos, de gente muito talentosa, gente que canta, gente que toca. Eu comecei a ouvir outras coisas e admirar outros estilos musicais, e eu tive minha fase de rock inglês. Mas quando eu me refiro ao rock inglês, eu não estou falando do Iron Maiden, eu não estou falando do Led Zeppelin, eu não estou falando do Cream ou do Queen. Eu estou falando das bandas que surgiram ali pelo finalzinho dos anos 70 e que tiveram um grande boom na década de 80 e na década de 90. Eu estou falando de Happy Mondays, eu estou falando de Oasis, estou falando de The Smiths, essas bandas que consolidaram um movimento chamado British Rock. Eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade curtiu The Smiths na década de 80. E era uma banda que tinha muita personalidade e que já trazia um vocalista que, se não era um primor técnico, era um dos letristas do movimento do rock inglês assim, mais respeitado, que era o Morrissey. E eu fui fisgado pelo rock inglês do The Smiths, fui fisgado pelo rock inglês do Happy Mondays, do Blur, quando o Blur surgiu nos anos 90. Eu era muito ligado naquele estilo de rock que tinha como principal característica as guitarras dedilhadas, melodias bastante melancólicas e letras muito bonitas. Então foi uma fase que eu não me dediquei apenas a escutar aquilo que a gente chama hoje de rock pesado, de metal, mas eu também gostava muito do rock inglês. E The Smiths e Oasis foram as bandas que eu até hoje respeito muito a carreira de ambas. O The Smith, como todos sabem, já acabou faz tempo. O Morrissey até hoje tem uma carreira solo consolidada. E o Oasis, como vocês também já devem saber, por conta dos problemas que os irmãos Gallagher tiveram durante toda a sua trajetória musical, eles resolveram abrir a carreira. O Liam tem a carreira dele e o Noel também. Por falar nisso, está pintando aí um documentário contando um pouquinho da história dos primeiros anos de carreira do Oasis, dessa história muito bonita no rock inglês. E uma das últimas bandas que eu consegui assim ouvir as canções, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre Coldplay foi num programa de entrevistas, quando perguntaram para o Roberto Frejá o que ele andava escutando. Nesses programas de entrevistas são mais ou menos sempre as mesmas coisas, as mesmas perguntas, e
principalmente quando o entrevistador não tem muito domínio sobre a carreira e a história do entrevistado, ele apela ali para aquela receitinha de bolo de perguntar quais são os últimos sons que o cara tem escutado, o que ele indica para quem quer iniciar uma carreira, e o Roberto Frejá falou do Coldplay. E aí eu fui atrás do Coldplay e, para minha surpresa, eu gostei muito, porque é uma banda que tinha mais ou menos a sua base de composição em cima do instrumento que eu toco, que é o piano e teclado. Tinha aquela melancolia inglesa que eu falei, que é uma característica do British Rock, e assim, era um grupo coeso, bacana. O Parachute, que é o primeiro disco do Coldplay, ele é até um pouco lento, né? Um pouco assim, triste e tal, mas ele é um bom cartão de visitas quando se fala de Coldplay ali no início. Pois é, ali no início, porque eu não sei o que ocorreu com o Chris Martin depois que ele fez o Viva La Vida. Eu vou ser muito sincero com você, o disco que eu parei mesmo foi o Milos e Loto, né? Eu tenho o Parachutes, eu tenho o Branquinho, eu tenho o X e Y, que é o meu disco que tem as músicas favoritas, tem os vídeos favoritos, mas quando passou do Milos e Loto, olha, não deu. Não deu porque o Chris Martin optou por um som extremamente eletrônico e frustrante, porque ele começou a apostar em algumas receitas que ele não apostara no início da carreira. Se ele era um cara, um compositor, que a base das músicas dele era o piano, o teclado e o violão, até trazendo uns rocks bem bacanas, né, em alguns discos do Coldplay, ou mesmo as baladas que também são uma marca do som do Coldplay, o Chris Martin optou por um som eletrônico bem pasteurizado, também apostou em parcerias que eu não tenho nenhum tipo de preconceito quando você vai chamar alguém para fazer uma canção com você, uma participação especial, alguém que você entende que se encaixa naquela proposta musical. Mas quando o cara chama Rihanna para participar de uma música que, por sinal, até gosto muito, você fica mais ou menos imaginando que caminhos a banda vai tomar. E tem outras coisas bastante estranhas nos últimos anos de carreira da banda do Chris Martin. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês estão ligados muito nas declarações e nas entrevistas que ele deu. Nos últimos lançamentos ele sempre dizia que aquele seria o último disco do Coldplay. Eu não sei se havia um problema de gap na hora de traduzir a entrevista, e ele estava querendo dizer, ele estava querendo ser irônico, porque a banda tomou um caminho completamente diferente musical, e isso talvez significasse o fim da carreira da banda, ou se ele estava sendo literal, dizendo assim, não, realmente esse é o último disco, a gente não vai excursionar e a gente está encerrando a nossa carreira. O que não seria muito diferente de várias bandas inglesas que interrompem suas carreiras assim de maneira abrupta por N motivos, ou por problemas internos, ou porque o músico que participou daquele projeto vai para uma carreira solo, enfim. A verdade é a seguinte, o Coldplay e o British Rock de uma maneira geral parece que deixou de existir. Você hoje não tem nas rádios ou mesmo no YouTube, nos programas por streaming, bandas que você fala assim, pô, essa banda é uma banda que tem as características do British Rock, que tem aquela guitarra, aquele violão, aquela base de folk music americano, misturado com as músicas inglesas, né? Com pequenos detalhes de teclado, pequenos detalhes de piano e uma bateria marcial. Essas são algumas peculiaridades do British Rock. The Cure, The Smiths, sempre passaram por esses elementos e por esses ingredientes na hora de fazer o som. Hoje, em 2016, a gente tem um Coldplay com um som muito eletrônico e muitas vezes minimalista. Eu confesso para você a minha total ignorância no que diz respeito aos dois últimos lançamentos da banda, porque aquilo que eu escutei no rádio, ou que escutei no YouTube, ou que vi na MTV, assim, por acaso, sem procurar saber, não me agradou e de certa forma me entristeceu. Existe uma outra banda, dessa vez americana, que também seguiu uma trajetória um pouco semelhante no que diz respeito à estética do som que ela escolheu, que chama Maroon 5. Se você pegar o primeiro disco do Maroon 5 para escutar, você vê ali uma banda de pop.
né? Uma banda de pop americana, com todas as características de uma banda pop, né? Com os hits açucarados, guitarra, piano, baixo, bateria, né? E o que aconteceu com o Maroon 5? Depois de Move Like Jagger, se rendeu à música dançante e perdeu um pouco daquilo que a gente aprendeu a admirar na carreira do Maroon 5. E eu conversando aqui com vocês, vou me lembrando de outros exemplos de artistas que resolveram sair de uma pegada mais visceral, mais acústica, mais orgânica, para ir para a música eletrônica. Eu me lembro aqui da Madonna, que tem uma carreira linda, grande, que tem vários discos, e é normal que uma pessoa que tem uma carreira muito grande tenha muitas variações estéticas no som. E eu também me lembro do George Michael. George Michael era um cantor, tipo assim, se a gente pudesse falar de rei, rainha, príncipe, conde da música pop, certamente George Michael está incluído nessa realeza de música pop. E os caras acabaram se reinventando musicalmente, mas indo para um lado que particularmente, apesar de eu ser um cara assim, muito eclético no som, não curti. Quando eu curti música eletrônica, eu curti as músicas dos anos 80. As bandas que começaram fazendo um rock pós-punk e que acabaram mesclando com uma coisa eletrônica. Eu me lembro aqui o Human League, eu posso falar do Erasure, bandas que tinham alguma postura rock e que, quando trabalhavam dentro de uma roupagem mais eletrônica, mais dançante, conseguiam manter as peculiaridades do som de rock que elas ajudaram a construir dentro da carreira. Já o Coldplay, e o exemplo que eu citei, o Maroon 5, já na América do Norte, né? Maroon 5 americano, Coldplay inglês, eles pararam de criar hits que eram mais carregados emocionalmente, foram para uma trilha que sinceramente não me agrada, sabe, aquela hora do show que todo mundo para e fica olhando, porque não lembra Fix You, entendeu? Não lembra The Scientists, não lembra as faixas que fizeram com que o Coldplay fosse chamado, inclusive, de um grande substituto do U2 na Inglaterra. Os cronistas musicais, assim que o Coldplay surgiu e começou a tocar para arenas, começou a fazer turnês mundiais, os cronistas musicais apontavam o Coldplay como a banda que substituiria o U2 se um dia a banda irlandesa deixasse os palcos. E, abrindo um parêntese, nem o U2, que também representa uma parcela do British Rock, ele consegue fazer discos bem bacanas. A gente um dia pode fazer um vídeo para falar sobre o que aconteceu com o U2. O vídeo teria que ser muito maior, porque é uma carreira muito grande, são muitos discos, e o U2 tem muitas particularidades que não podem ser comparadas com essas bandas que eu citei aqui. Mas no que diz respeito ao som, se o U2 manteve a essência, tendo seus flertes com a música eletrônica lá no pop, mesmo no Action Baby, né? Ou nos Europa, o U2 voltou um pouco às raízes, mas não consegue fazer músicas marcantes. Eu acho que música marcante resume muito o que eu penso sobre o Coldplay hoje. O Coldplay não consegue mais fazer canções marcantes. E se você quer tirar alguma dúvida, basta você ligar o rádio que você vai escutar as mesmas canções do Coldplay ali dos 3 primeiros discos. Foram músicas que fizeram muito sucesso e que consolidaram a carreira vitoriosa do Coldplay. Eu não sou maluco, né, de dizer que a banda estragou a sua carreira, que ela não tem condições mais de dar outros passos, nada disso. É uma banda grande, uma banda milionária, uma banda que pode se dar o luxo de escolher, eu sempre realço isso, de tomar decisões na sua carreira estético-musicais. Mas eu estou falando de mim, né? Estou falando aqui no meu canal, que hoje o British Rock, seja com bandas grandes como Coldplay, U2 ou os sumidos Cranberries, né? Essas bandas dali daquela região, hoje já não fazem grandes discos que sejam capazes até de invadir o mundo com turnês assim, fantásticas. Só para fazer um novo parênteses, o Cranberries, ali pela meiuca dos anos 90, quando lançou Linger, era uma banda gigante,
que colocou música na novela da Globo e que era cogitada para os festivais e que tocava em arenas. As grandes bandas, exceção o Coldplay e o próprio U2, hoje não dão as caras, não produzem discos, você quase não sabe o que anda acontecendo com elas e a gente acaba sendo refém um pouco do passado. Eu agradeço muito que você tenha chegado até aqui para a gente falar desse assunto tão interessante. Eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, que você curta ele. Se você gostou muito, se você gostou muito mesmo, que você compartilhe. Se você não é assinante do canal, que você assine, que você me siga nas redes sociais. A gente vai estar sempre falando sobre rock, um pouquinho sobre cinema, sobre séries, e vem algumas novidades por aí. Eu queria contar uma novidade, eu quero propor duas coisas para vocês. A primeira é que eu estou pensando, e isso pode acontecer em janeiro já de 2017, em mudar o nome do canal. Eu acho que Diário do Pierrot hoje não serve para aquilo que tem mais chamado a atenção dos meus inscritos, que é eu falar sobre música, né? Então eu não sei se Diário do Pierrot seria interessante manter. Então, em breve, pode ser que eu mude o nome do canal para um nome que tenha mais a ver com a atual proposta aqui no YouTube. A segunda ideia é de receber material de artistas e bandas que queiram mandar para eu escutar e eu poder fazer aqui o meu playlist e apontar novos trabalhos aqui no Brasil. A gente normalmente é muito crítico com a falta de espaço que é dado para os novos artistas ou para novas bandas, e eu quero abrir aqui o canal. Se tudo der certo, eu vou dar endereço e você vai poder mandar o seu material e eu vou falar um pouco sobre ele. Eu não garanto falar bem, ok? Não tem nenhuma garantia de eu falar bem, nem como também não tem nenhuma garantia de eu falar mal. Mas, de repente, a gente cria uma caixa postal e a gente passa a receber o seu material e aqui você vai poder divulgar a sua arte, a sua música, temporariamente, ou quem sabe, para sempre, em Diário do Pierrot. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar. Isso não vai acabar nunca. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Um grande abraço.